E o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou durante uma reunião do Conselho de Ministros que o método utilizado pelos Estados Unidos para capturar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não foi apoiado nem aprovado pelo país. Vamos conversar ao vivo com o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, que traz informações sobre essa manifestação do presidente Emmanuel Macron, que desde o último sábado já vem criticando a ação dos Estados Unidos, né, Luca? Bom dia para você. Exatamente, Soraya. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham. A repercussão dentro da Europa foi bastante divisiva, mas aquela posição de consenso é que os métodos utilizados pelo presidente Donald Trump para a captura de Nicolás Maduro são questionáveis e quebram a vasta gama, né, de tudo aquilo que foi determinado pelo direito internacional. O presidente Emmanuel Macron, ele ressaltou que para a França, Nicolás Maduro era um ditador, tinha fraudado de forma aberta as eleições de 2024 e que é um alívio para o povo venezuelano a sua saída. Todavia, a França sempre está por trás de todos os acordos selados no âmbito internacional pelas Nações Unidas e questiona todos os métodos adotados pelo presidente Donald Trump. Durante este momento, Macron também, ele diz que a oposição que foi vencedora das eleições de 2024 devem ter um papel crucial na retomada democrática da Venezuela, dizendo que Edmundo González Urrutia, que foi o vencedor da visão de muitos países e observadores internacionais, deve também conduzir essa transição democrática e não a liderança chavista que ainda está no poder. Mesmo com essas críticas ao presidente Donald Trump, para vários partidos de oposição dentro da França, estas falas foram bastante mornas, bastante brandas. O líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, disse que agora a França apenas ecoa aquilo que é dito pelo Departamento de Estado e que se tornou o 51º estado norte-americano, um vassalo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a líder da ultradireita, né, Marine Le Pen, também criticou a postura dos Estados Unidos, dizendo que a soberania de qualquer país que seja, ela é inegociável e essas manobras acabam abrindo precedentes perigosos. Vemos então que dentro da própria França há várias visões diferentes, mas aquilo que é passado oficialmente pelo governo de Emmanuel Macron é que a oposição da Venezuela deve ter papel central nesta transição democrática e não apenas ser um país comandado pelos Estados Unidos. Como bem sabemos, ainda não houve a queda completa do regime, houve a remoção de Nicolás Maduro, mas a estrutura do chavismo, até mesmo com a vice-presidente, agora presidente empossada Delcy Rodrigues, mantém todos aqueles antigos generais, aquela antiga estrutura do Estado em prática, o que pode dificultar as perspectivas democráticas para o povo venezuelano. Nós, como sempre, continuaremos acompanhando essas repercussões e vendo se de fato elas terão qualquer tipo de impacto nas decisões da Casa Branca, do Departamento de Estado para o futuro da Venezuela. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Já vou até passar esse questionamento aqui para os nossos comentaristas. Gesualdo, como que você está vendo a manifestação de alguns líderes, né, desde o último sábado, depois dessa ação dos Estados Unidos? Agora, Emmanuel Macron, mais uma vez, criticando e falando sobre esse método utilizado pelos Estados Unidos. E como o Luca disse, será que pode ter força para mudar esse cenário de alguma forma ou fazer pressão para Donald Trump? Força nenhuma. Donald Trump se acha autossuficiente, autocrático que é, e ele despreza os líderes europeus de um modo geral. As manifestações dos líderes europeus já eram mais ou menos esperadas e razoavelmente uníssonas. A Alemanha não apoia o regime de Maduro, mas condena a forma pela qual ele foi do poder retirado. Da mesma forma, o Macron, que vive as turras com Donald Trump, chama a atenção a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, na França, também condenar a invasão americana. A líder italiana, da mesma forma. Só quem foi um pouco mais condescendente foi o primeiro-ministro inglês, pelos laços históricos da Inglaterra com os Estados Unidos. Foi um pouco mais condescendente com a invasão, dizendo que não era ainda momento de condená-lo. Todos rejeitam Maduro, mas nenhum dos líderes, de um modo geral, com exceção de Orbán na Hungria, fizeram críticas sobre a intervenção americana em solo venezuelano.
Acácio Miranda, eu queria ouvir a tua opinião também, porque a impressão que dá é que é bem isso que o Gesualdo falou, ou seja, são apenas discursos, notas, lamentos, mas o Trump vai continuar fazendo o que bem entender. A geopolítica, por vezes, Nonato, é uma valsa muito bem ensaiada. Todas essas notas são meras narrativas que denotam um posicionamento para o público de cada um destes países e de cada um destes líderes. Primeiro porque, você bem disse, não há nenhum país no mundo que possa e queira fazer frente aos Estados Unidos. Em segundo lugar, os Estados Unidos ainda são um dos grandes mercados do mundo. E a geopolítica é muito pautada pela economia. Então, por mais que Macron viva as turras, por mais que a primeira-ministra italiana seja uma nacionalista e discorde de eventuais ataques à soberania venezuelana, ela também tem uma dependência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se nós olharmos para a nota do governo brasileiro, também marcou um posicionamento, mas não passará disso. Agora, quando você diz que Donald Trump continuará fazendo o que bem quer, eu acho que a situação da Venezuela pode ser uma casca de banana para ele. E por que pode ser uma casca de banana? Ele agiu com contundência, derrubou um ditador a pretexto de fazer prevalecer os direitos humanos, mas se nos próximos meses ele não restabelecer o poder na Venezuela através de novas eleições, ficará uma narrativa do poder pelo poder. Ele fez não para preservar os direitos dos venezuelanos, mas fez em prol do petróleo, da economia venezuelana. E ele será cobrado, e será cobrado internamente pelos próprios norte-americanos. Se nós lembrarmos do tarifaço aqui no Brasil imposto pelos norte-americanos, o primeiro fator que levou a enfraquecer o tarifaço foi exatamente a cobrança dos norte-americanos, que passaram a conviver com o aumento dos preços daqueles produtos que vêm do Brasil. Repito, se nos próximos meses não for estabelecido o regime democrático na Venezuela através de eleições, os americanos e o Congresso norte-americano começarão a cobrá-lo. E aí essa pressão pode enfraquecer o Trump, lembrando que nós teremos as eleições de middle term nos Estados Unidos agora, onde é eleito o Congresso, e no Congresso norte-americano Trump tem uma maioria bem pequena. Eleições e meio de mandato que serão extremamente importantes para a governabilidade do Trump. Muito obrigado ao Acácio, daqui a pouco tem mais análises.